Fala pessoal, aqui é o Rafa do Video Hero e a gente vai ver agora como remover o ruído do nosso áudio, porque toda vez que a gente grava um vídeo, sempre acaba sobrando um pouquinho de ruído no nosso som, né? A não ser que você esteja gravando aí num estúdio profissional. E o que a gente vai fazer hoje é ver como a gente pode remover esse ruído e o melhor, usando um plugin que é gratuito e que roda em praticamente qualquer software de edição. Vamos lá ver como é que ele funciona. Antes da gente começar o vídeo, é bom lembrar os limites que um software desse consegue fazer, né? Um redutor de ruído consegue fazer, porque tem gente que vem e pergunta para nós se é possível, por exemplo, remover som de buzina, sirene, criança chorando, cachorro latindo. Esse tipo de som não dá para remover com redutor de ruído, tá? Existem alguns softwares que conseguem fazer isso, né, com bastante ajuda. É meio manual, mas ainda dá para fazer. De cor eu sei de dois, que é o Spectral Layers e outro é o Adobe Audition, tá? Dá bastante trabalho. Se você precisar remover, sei lá, uma sirene ou outra, algum barulho ou outro, é tranquilo, mas se você tiver muitos desses problemas aí no seu áudio, acaba sendo melhor gravar de novo. O ruído que eu tô falando é mais aquele chiado constante, por exemplo, interferência, ventoinha do seu computador, ar-condicionado, o barulho de uma geladeira ligada, todos esses sons constantes, né, mas que acabam aí ficando no fundo do seu vídeo. E o plugin que a gente vai usar se chama Reafir, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente baixa e instala ele. Então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o plugin. Vamos aqui abrir o Internet Explorer, digitar download Reafir, e provavelmente é a primeira opção, né? Reaper Reaplugs. Reaplugs, na verdade, porque esse plugin que a gente vai usar no Reafir, ele faz parte de um pacote de plugins de um software chamado Reaper. E eles distribuem, no caso, o Reaplugs, né, os plugins de áudio, eles são gratuitos. E não só tem o plugin de redução de ruído que a gente vai usar, mas tem compressores, delays, equalizadores, né, bem avançados, inclusive. O Reafir, que é o software que a gente vai usar para reduzir ruído, e vários outros aqui. Quando a gente baixa todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem duas opções, Reaplugs 32 bits e 64 bits. Provavelmente, se você está com um sistema mais novo, é quase certeza que você vai usar a versão 64 bits. Se você tem um sistema mais antigo, né, provavelmente 32. Mas comece com 64. Se você não vê os plugins no seu programa de edição, tenta baixar e instalar essa aqui. De repente, isso resolve. Vamos clicar aqui para baixar. Terminou já, inclusive. Só a gente abrir a pastinha, ele tá lá, né? Vamos lá instalar ele. E aqui não tem segredo, só clicar avançar, avançar, avançar. Terminou, plugins estão instalados. E agora a gente pode começar a usar ele para reduzir o ruído do nosso áudio. E eu vou mostrar, como eu comentei, usando um aplicativo de edição que eu estou usando bastante, que é o chamado Blackmagic Resolve. O Resolve é um aplicativo de edição muito bom, né? Muito poderoso. Só que ele é gratuito. E se você quiser aprender a editar usando ele, dá uma olhada, eu vou deixar um link aqui na tela para vocês acompanharem uma aula que a gente tem disponível lá no nosso portal, no nosso site. Primeira coisa, eu vou criar um novo projeto. E eu vou escolher um clipe aqui que tenha ruído, né? Eu gravei recentemente um review de uma câmera. Então, eu vou escolher esses clipes aqui. Ok. Tanto faz, eu acho que os três clipes eles estão com ruído do ar-condicionado, que eu acabei esquecendo, né? Acabei esquecendo o ar-condicionado ligado e acabou ficando muito alto o ruído. Vamos ver o problema, na verdade, do que está acontecendo. Eu vou aumentar um pouquinho o volume para ficar mais claro. Então vamos lá. Estão conseguindo ouvir a barulheira? Ó, de novo. E a primeira vantagem que eu gosto de comentar dessa câmera, logicamente, é o tamanho, né? Realmente uma câmera profissional. Então, o ar-condicionado ligado e acabou atrapalhando todo o áudio do meu vídeo. Vamos então ver como é que a gente pode remover isso aqui. Se você abrir o Resolve pela primeira vez, provavelmente você vai ver essa janela aqui, Toolbox. O que a gente precisa fazer é vir para a parte de Audio Effects, e lá vão estar todos os plugins que a gente acabou de instalar. Inclusive lá, o Reafir. Vou arrastar ele para o nosso áudio. E agora a gente vai precisar configurar ele. E para configurar ele, simplesmente vocês clicam aqui no seu áudio e a gente pode
ver que o Rear Plug, né, o Rear Fill já está aqui aplicado no nosso áudio. Falta agora a gente configurar ele clicando nesse botãozinho aqui. E como eu comentei, essa aqui são as configurações dele e não importa o software de edição que você usar. Se você usar, por exemplo, o Premiere ou o Sony Vegas, todos eles vão mostrar exatamente essa mesma janela. Vai ser exatamente o mesmo jeito de configurar ele em qualquer aplicativo de edição que você use, ok? Primeira coisa, a gente vai trocar o modo de equalização para o modo chamado Subtract. Né? Pensa aí que ele vai subtrair o ruído, né? Lembra aí que ele vai subtrair o ruído. E a maioria dos plugins de redução de ruído, eles funcionam de uma maneira bem similar. Primeira coisa que todos eles fazem é pedir para você mostrar uma parte do áudio que só tem ruído, tá? Vocês precisam fazer isso para ajudar ele a identificar do que é ruído, o que é a sua voz. Nesse caso, a gente vai usar esse trechinho aqui do começo do vídeo, né? Que eu estou em silêncio, ou poderia ser aqui no final também. A gente vai usar isso para para mostrar para ele o que é ruído, o que é a voz. E para mostrar o que é ruído, a gente vai arrastar aqui o meu marcador para o começo do vídeo. E agora vocês vão clicar aqui, super importante. Construir assinatura de ruído. Ok? Deixou isso ativado, a gente vai tocar um pedacinho do vídeo que só tem o barulho do ar-condicionado. Vamos lá. Pronto. Se vocês verem aqui, a gente tem agora uma linha aqui, e essa linha é só o ruído do nosso vídeo. Cuidado, não continuem tocando o vídeo até ficar o som da sua voz, porque senão ele vai acabar identificando que tudo isso aqui é ruído, e logicamente aí vai destruir o seu áudio, tá bom? Então, identificou o ruído, agora vocês desligam essa opção, e pronto, basicamente era só isso que vocês precisavam fazer. Vamos ver como é que ficou o nosso áudio com a redução de ruído ativada. Repara que tem um barulho bem agudo, mas em comparação com o ruído original, que olha lá como era alto. Né? Nem se compara. Provavelmente a gente consegue remover esse barulhinho agudo aí com um equalizador. Mas em comparação com o original, já está bem melhor. Vamos ver como é que vai ficar a nossa voz. E a primeira vantagem que eu gosto de comentar dessa câmera, logicamente, é o tamanho, né? Realmente uma câmera profissional que literalmente cabe na palma da nossa mão. E aí vocês perceberam que o barulho do ar-condicionado foi completamente embora. Só que tem um problema. Às vezes, se a gente reduz muito o ruído, nossa voz acaba ficando um pouco metálica, fica um pouco robótica. E isso não é um problema só do Rear, não. Praticamente qualquer software de redução de ruído, mesmo os comerciais, mesmo os mais caros, eles acabam, se você acaba deixando a redução muito forte, ele vai deixar aí você falando que nem um robô. Então a gente precisa aí ajustar isso um pouquinho. No caso, o melhor a fazer é diminuir a intensidade do filtro, tá? Para ele não ficar tão forte e não acabar distorcendo o som tanto. E aqui vocês veem aqui, dica, Ctrl move toda a linha. Então, segurando Ctrl, a gente pode aumentar a quantidade de ruído que a gente vai retirar ou não, tá? A gente pode ajustar isso. E olha lá, por exemplo, se eu deixar isso bem alto, vou clicar Ctrl e vou levar bem alto. Removeu até aquele barulhinho irritante que a gente estava escutando antes, lembra? Mas olha o que vai acontecer com a nossa voz. Parece que eu estou falando aí num banheiro, né? Literalmente cabe na palma da nossa mão. O segundo fator que eu acho bem interessante é o tamanho do sensor. Então isso aí é quando você acaba deixando a redução de ruído muito forte, muito intensa. Então o que você tem que fazer é pegar Ctrl, segurar Ctrl e descendo, de modo que ele reduza o suficiente o seu ruído, mas também não deixe o som muito artificial, ok? Vamos lá? Praticamente é o tamanho, né? Realmente uma câmera profissional que literalmente cabe na palma da nossa mão. Então assim tá bem melhor. O som tá mais natural e o ruído, grande parte dele foi todo embora. Então vamos ver de novo com e sem. Eu gosto de comentar dessa câmera, logicamente é o tamanho, né? Realmente uma câmera profissional. E sem o filtro. Eu gosto de comentar dessa câmera, logicamente é o tamanho, né? Realmente uma câmera profissional. Tá, então aí o áudio já acaba ficando bem mais limpo, bem mais nítido de entender, tá bom? E é só isso, simplesmente vocês vão aplicar o plugin, pegar uma parte que tem só o ruído, vão tocar e criar a sua assinatura de ruído, desligou, e aí vocês estão com o áudio mais limpo e é só controlar a intensidade dessa redução, tudo bem? Fechou e pronto, né? Agora só basta exportar o seu áudio do jeito como você faria normalmente.
bem tranquilo, né? Inclusive a gente tinha pesquisado no YouTube solução de outras pessoas como fazer isso de um jeito gratuito e a maioria delas falava exporta o áudio para um software como o Audacity, remove o ruído lá, aí traz o áudio de volta, né? Mó trabalheira e tal. Você acaba fazendo tudo no mesmo lugar, bem mais prático, bem mais simples. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link, né, do aplicativo direto aqui nos comentários, né, para facilitar para vocês. E claro, se vocês quiserem continuar aprendendo mais sobre vídeo, assina o nosso canal que a gente vai estar publicando conteúdo toda semana, tá bom? Então é isso aí e até o próximo vídeo.